Bom dia, gente! Estamos aqui novamente, iniciando aí mais uma semana de estudo com os alunos do segundo ano. A prova vai trazer para vocês hoje mais aí uma oportunidade de aprendizagem, mais um conteúdo novo, referente às nossas aulas de redação. Hoje a gente tem mais uma aula de redação, mas a prova vai estar postando também no grupo atividade, vou estar cobrando aí a atividade da aula passada, que muitos alunos do segundo ano ainda não me entregaram. Então a prova não vê aí nenhuma utilidade na execução de uma atividade que só é proposta e não é realizada por vocês. Então, para que haja da parte de vocês uma aprendizagem, mesmo de forma remota, é necessário que vocês levem a sério quando a propõe uma atividade para vocês fazerem. Mas para que a gente comece aí fazendo a nossa nova introdução em redação, é necessário que a gente faça a correção da nossa atividade da aula passada. A prova não vai corrigir agora com vocês a atividade avaliativa de matemática, porque eu vou falar com os pais de vocês durante essa semana e a prova vai estar aí trazendo uma nova forma de correção juntamente com vocês. Então, vou estar aí fazendo para o pai de vocês uma nova explanação de conteúdos, mas ainda essa semana eu vou estar corrigindo a atividade avaliativa. Mas agora a gente vai focar na atividade de matemática da quinta-feira, que falava sobre os números pares e os números ímpares. Então, a prova mandou para casa, para vocês, uma atividade da página 176 do livro de matemática. É isso que a gente vai fazer agora, fazer a correção desse conteúdo e vocês vão acompanhar junto com a prova. Então, todo mundo vai aí para o primeiro da atividade, que diz assim: complete a sequência adicionando e subtraindo, quer dizer, fazendo contas de mais e fazendo contas de menos. Pinte de azul os números pares e de verde os números ímpares. Então, vamos com a prova. Começou aqui com o número 50. Aí ele colocou mais 2 vai ficar 52. Mais 3 vai ficar 55. Mais 5 vai ficar 60. Aí desce aqui, ele botou 60 mais 5 vai ficar 65. 65 menos 2 vai ficar 63. 63 menos 3 vai ficar 60. E 60 menos 5 vai ficar 55. 55 menos 5 vai ficar 50. Então, vamos agora pintar os números com as cores que a prova vai dizer. O 50 a gente vai pintar de azul, o 52 de azul, o 55 de verde, o 60 de azul, o 65 de verde, o 63 de verde, o 60 de azul, o 55 de verde, e aí a gente já tinha começado com 50. Todo mundo agora aqui para o segundo, que pede para vocês escrever os números entre 120 e 150. Então, vamos lá, gente. Vamos escrever o número 122, vírgula 123, 124, vírgula 126, vírgula 128, vírgula 130, vírgula 132, vírgula 134, vírgula 138, não, 134, vírgula 136, vírgula 138, vírgula 140, vírgula 142, vírgula 144, vírgula 146 e vírgula 148. Vamos para o terceiro. Escreva os números ímpares entre 239 e 269. Então, vamos começar com a prova. 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263,
vírgula 265 e vírgula 267. Agora no quarto pede para separar os números pares e os números ímpares. Nessa primeira coluna a gente vai escrever o número 26, 48, 192, 220, 414, 112, 18, 162, 330 e 148. Do outro lado, na outra coluna, vamos escrever o número 133, 237, 191, 79, 565, 13, 59, 489, 885, 41, 27 e 33. No quinto, pede para você responder. Você reside em uma casa ou num apartamento? Então aí é uma resposta pessoal. Quem mora no apartamento vai colocar apartamento, quem mora na casa vai colocar casa. Aí vai pedir que vocês coloquem o número da casa ou do edifício que você mora. Depois você vai dizer se esse número da sua casa é considerado um número par ou é considerado um número ímpar. Quantos alunos há na nossa sala de aula? Então, na nossa sala de aula, existe 10 alunos do segundo ano. Então, vocês colocam aí o número 10. Quantos alunos há na sua sala de aula? Bota o 10. Esse número é par ou ímpar? A gente vai escrever par. Quantos meninos tem na sua sala? Então, na nossa sala, contando por alto, tem 6 meninos e 4 meninas. Há mais meninos ou meninas? Então, vamos escrever que há mais meninos. Quantos há mais? Então, há mais, existe 2 meninos do que meninas. Pronto, vamos guardar o nosso livro hoje e vamos prestar atenção na nossa aula de redação que a Pro está trazendo para vocês hoje. Então, para isso, é necessário que a gente preste muita atenção para entender o gênero textual, para na hora de executar a atividade, vocês conseguirem aí entender o que é o gênero textual diário. Então, hoje a gente vai falar sobre diário pessoal, que é um texto descritivo e dissertativo. Para começar, a Pro trouxe aí para vocês a definição do que é o gênero textual diário. Então, acompanhem comigo aí a leitura. O texto descritivo se ocupam de relatar e expor determinadas pessoas, objetos, lugar, acontecimentos. Desta forma, são textos repletos de adjetivo, os quais descrevem ou apresentam imagem a partir da percepção sensorial do locutor, o emissor, quer dizer, quem escreve. Então, o diário é um tipo de texto descritivo. Os textos descritivos, para que servem os textos descritivos? Os textos descritivos servem justamente para o que o nome diz. Eles vão descrever. Os textos descritivos, eles descrevem. Descrevem o quê, Pro? Eles descrevem pessoas, eles descrevem objetos, eles descrevem lugar, eles descrevem acontecimentos. Então, quando a gente está ali redigindo o nosso diário, geralmente a gente fala sobre acontecimentos que aconteceram conosco. Descreve coisas do nosso cotidiano, quer dizer, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por isso que o diário é considerado um texto descritivo. A intenção desse tipo de texto é, sobretudo, transmitir ao leitor as impressões e as qualidades sobre algo. Então, se a Progil chegasse aqui para vocês hoje e mostrasse essa imagem, vocês seriam capazes de me dizer tudo o que vocês estão vendo aí? Nessa imagem, nessa fotografia, você é capaz de descrever em forma de texto tudo o que vocês estão vendo aí nessa imagem. E quando vocês fazem esta descrição, vocês estão aí fazendo um texto descritivo. Os textos descritivos procuram exatamente atingir o objetivo de descrever e enumerar características de uma pessoa, um lugar, uma paisagem, etc.
E busca fazer isso de maneira bastante detalhada, como essa fotografia faz. Né? Se vocês fossem aí trazer para mim um texto falando sobre isso, vocês iam falar que tem um barco, água, árvores já com as folhas secas, né? A gente ia fazer um texto aí descrevendo fielmente esse ambiente que a Pro está apresentando para vocês nessa imagem. Enquanto os textos narrativos lembram séries e filmes, como o desenvolvimento dos fatos, o texto descritivo está mais para uma fotografia. Então lembra que a Pro falou que os diários são dois tipos de textos juntos. Eles são descritivos, porque quando você escreve no seu diário, você às vezes descreve um acontecimento da sua vida, e dissertativo também, porque você está falando, né, sobre aquele acontecimento. O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos e acontecimentos dos fatos do seu cotidiano. O objetivo principal do diário é trabalhar a autorreflexão do que aconteceu com você naquele dia. Então, às vezes, aconteceu uma coisa muito legal e você quer registrar no seu diário, ou às vezes aconteceu alguma coisa muito triste, deixou você angustiada, e você vai lá e escreve também sobre aquele acontecimento. A linguagem que vocês utilizam para fazer o diário é uma linguagem informal. Ela é escrita em primeira pessoa. Eu vou dizer, eu hoje fiz isso, aquilo, aquilo. Eu estou falando da minha pessoa, primeira pessoa. E aí, como aquele relato é pessoal, né, é subjetivo meu, quer dizer, faz parte só de mim, eu utilizo aí a minha linguagem informal sem me preocupar com o uso, né, de palavras difíceis que fazem parte aí da linguagem formal. Então, se alguém pergunta para o segundo ano qual é a linguagem utilizada no gênero textual diário, vocês vão dizer, a linguagem utilizada é a linguagem informal. E esse texto é feito em primeira pessoa. Ainda com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com caneta e papel, né? Então a gente tem aí a tecnologia foi, de certa forma, interferindo também nos textos que a gente produz. Antigamente era uma prática comum, antes da internet expandir-se de forma tão, digamos assim, abrangente, as pessoas tinham esse hábito de registrar os seus sentimentos, as suas ideias, seus conflitos, algum acontecimento importante da sua vida em diários, de forma manuscrita, que significa você escrevendo a punho, você mesmo escrevendo. Hoje, esse tipo de diário sofreu aí, né, a interferência da modernidade, da tecnologia. Pois quem viveu antes da expansão da informática, lembra-se das produções do diário, né, que eram textos que a gente colocava foto, figurinha, bilhete, anotações, poesia. Tem pessoas que ainda hoje mantêm essa prática, mas não tanto quanto era anterior ao boom da internet, né? Esse boom da internet trouxe aí outra forma de diário, é os diários virtuais, é a nova mania dos diários da tecnologia, né? A comunicação virtual, que são os blogs, eles se assemelham a diários. Nesses blogs, as pessoas falam sobre suas características, né? Falam sobre seus gostos, sobre experiências vividas, sobre sentimentos que elas têm. Então, existem blogs virtuais de todo tipo de coisa. Blog específico só para aquela matéria, para outras, blogs que falam da vida de famosos. Então, o diário deixou de ser escrito de forma manuscrita. Hoje ele é escrito na forma virtual, onde as pessoas postam as fotos de eventos, de acontecimentos, falam sobre as impressões que ela tem sobre determinado assunto. Então, a gente não pode dizer que o diário deixou de existir. Ele só como a carta sofreu uma transformação frente à tecnologia.
Mas vamos falar aí, por se tratar de um texto, um gênero textual, então existem características que são próprias a esse tipo de texto. É muito importante que vocês prestem atenção às características, porque na hora que vocês forem reproduzir a atividade, vocês precisam se apegar à estrutura e à característica para produzir o que a pró está pedindo de forma fiel. Então vamos lá. Uma das principais características dos diários são relatos pessoais. O que significa isso, segundo ano? Vamos falar de coisas que acontecem comigo, né? Mesmo que haja participação de outras pessoas nesse evento, eu estou falando da minha impressão, de como eu enxerguei aquele acontecimento. Não são histórias fictícias, porque eu estou falando de um diário pessoal, as histórias são verídicas, quer dizer, são verdadeiras. Eu registro acontecimentos do meu dia a dia. Como eu estou falando de mim mesma, eu estou falando dos meus sentimentos, eu escrevo esse texto em primeira pessoa. Eu obedeço uma ordem cronológica. O que significa isso, Pró? Eu obedeço uma ordem de acontecimento. Então, eu vou contando a história à medida que ela foi acontecendo. Eu não posso começar a contar a história pelo final. Eu preciso obedecer a ordem correta. Então, eu vou sempre começar a relatar os acontecimentos pelo início. Por isso que fala aqui de ordem cronológica. Esse caráter intimista e confidente, né? Muitas vezes as pessoas têm o ato de escrever em diário justamente porque eles estão ali contando segredos que são íntimos deles. Eles não querem contar para outras pessoas, então eles contam para o caderno, né? Para o diário deles, que não vai julgar, que não vai comentar aquele fato com ninguém. Justamente por isso que fala de subjetividade. O que significa essa palavra subjetividade? A subjetividade fala sobre coisas que é de cada indivíduo, é seu, inerente à sua pessoa, né? Como você enxerga alguma coisa, como você sentiu aquele momento. Então fala do que você pensa, do que você acha. É uma escrita confessional, quer dizer, eu estou fazendo uma confissão para o meu diário. O vocabulário é simples. A presença de um vocativo existe lá também na carta. A Pró também mostrou para vocês que o vocativo da carta existe, que é quando você escreve lá, dependendo da linguagem que vocês vão utilizar. Se vocês estão falando uma carta para um amigo, vocês usam um vocativo mais íntimo. Se vocês estão falando uma carta para uma pessoa, digamos assim, onde a gente tenha que demonstrar mais respeito, a gente utiliza outra forma de vocativo. Já o diário, ele tem a presença também do vocativo, mas é sempre de uma forma mais íntima, porque a linguagem dele é informal. Então, as pessoas começam com caro amigo, querido diário, né? Esse tipo de palavras. Antes de iniciar o relato do fato que aconteceu, as pessoas fazem esse vocativo antes de dar início. E no finalzinho, né, a pessoa sempre faz sua assinatura de quem escreveu aquele texto numa linguagem informal. Então, são características que quando vocês forem redigir uma atividade referente a diário, precisamos obedecer essas características. A estrutura desse diário. Então, por ser um texto, ela também obedece uma estrutura. E essa estrutura ela é fundamental que vocês entendam de cada gênero textual qual é a estrutura. O que é uma estrutura, gente? A estrutura é como que se faz aquele texto, né? O que você precisa obedecer na construção daquele texto. Então, quando umas pessoas me mandaram uma carta, a Pró teve que fazer justamente correções rende à estrutura daquele gênero textual, porque as pessoas não obedeceram à estrutura necessária, e se você não obedece à estrutura necessária, você sai, né, da característica daquele gênero textual. Então, embora não apresente uma estrutura física, quer dizer, por se tratar de um relato pessoal, as pessoas fazem, né, a escrita do diário numa forma que elas querem escrever. Mas existem algumas estruturas fixas que, independente do que você vai escrever, você precisa obedecer. Então, a primeira coisa que se faz quando vai produzir um diário é colocar o local e a data. Então, são indicados no início do texto o lugar, né,
de onde a pessoa escreve, e a data que ela foi escrita. A data no diário é muito importante, porque aí você sabe quantos acontecimentos aconteceram, né? Catalogado lá em datas mesmo. Então, toda estrutura de diário começa com local e data. O vocativo, por se tratar de um texto com linguagem informal, a gente sempre utiliza querido diário, querido amigo diário, né? E as pessoas vão aí colocando, às vezes coloca até um nome fictício, né? Meu amigo fulano, porque as pessoas dão um nome pro diário deles, né? E assim pode ser. O corpo do texto, que a gente vai desenvolver o nosso relato, o que aconteceu, se eu quero falar de minhas ideias, de minhas sensações, de um acontecimento importante, tudo isso fica no corpo de um texto. E lá no finalzinho, né, a gente coloca a assinatura, né, de quem fez esse diário. No final do texto aparece primeiro o nome da pessoa, do autor. Né? A gente se despede com expressões como boa noite, abraço, até amanhã. E aí depois da despedida, a gente coloca o nosso nome. Então tem muito aqui da carta também. A diferença é de que todos os elementos utilizados na construção deste diário são elementos anexados à linguagem informal. A gente sabe que lá na carta, por existir duas formas, eu posso aí fazer variações nessa estrutura de acordo com quem é o destinatário da minha carta. Já no diário, tudo que a gente coloca é referente à linguagem informal. Então vamos aqui, ó. Eu trouxe para vocês um exemplo. Então essa menininha aqui, chamada Helena, ela escreveu uma das páginas do diário dela. Que é uma coisa diária, então todos os dias ela registra alguma coisa no diário. Então, ela começou aqui colocando o local, ó, Passo Fundo é a cidade. E essa folha foi escrita no dia 31 de outubro de 1997. Então ela começou com o vocativo, aqui ó, querido diário, e aí ela desenvolveu o texto. Hoje já acordei com uma sensação estranha, talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. E aí ela vai contando coisas do dia a dia, desse dia aí, 31 de outubro, que aconteceu com ela. Lá no finalzinho do texto, quando ela termina de escrever tudo que ela queria, ela se despede, olha como é que ela coloca boa noite, ela está dando boa noite ao diário, e no final, a assinatura dela. Então, se vocês fossem construir um diário, seria essa a sequência correta a ser utilizada. Então, Pro vai estar postando no grupo da escola mais uma atividade de redação, que não tem lá o caráter de enfeite do livro de vocês, mas tem aí a finalidade de perceber, através do desenvolvimento da atividade, se houve a aprendizagem por parte de vocês desse gênero textual. Então, como que eu vou ter certeza se isso aconteceu? Quando vocês executam a atividade, manda para mim, a Pro faz a correção, aí a Pro vai ter certeza que o gênero textual foi absorvido por vocês. Então, gente, um beijo e até a nossa próxima aula.